Salve popolo! Para a gente entender um exército, primeiro a gente precisa entender como ele funciona, e a base de tudo é a logística. Sem a logística, um exército não luta e uma guerra é perdida. No vídeo de hoje, a gente vai começar a entender por que ele era tão melhor que os outros e como ele funcionava. Vamos ter uma visão estratégica dos exércitos romanos. Eu vou tratar especificamente em outro vídeo da organização de uma legião, mas só para vocês terem uma noção básica, as legiões eram compostas em várias camadas, como é hoje em dia, e a mais básica era o contubernium, que era equivalente a uma tenda do acampamento, era a menor fração da legião, que é o equivalente ao agrupamento de combate hoje em dia. Ele era composto por 8 soldados e 2 escravos, além de 1 ou 2 mulas para carregar as cargas pesadas. Isso totalizava numa legião 4.800 soldados, 1.200 escravos e entre 600 e 1.200 mulas. O manual dessa época, que é o De Re Militari, que até foi utilizado por muito tempo, até a Idade Média e depois, ele estima que por dia o exército inteiro ele precisava de 8 toneladas de grãos, 45.000 litros de água e 18 toneladas de forragem para os animais. Essa é uma quantidade muito grande, se a gente parar para pensar, de suprimentos que precisariam ser consumidos por dia, então precisariam ser transportados até o exército. Isso quando é uma legião só, Imagina que várias campanhas eram várias legiões. Então imagina o esforço logístico que precisaria para sustentar essa máquina de guerra. Mas para conseguirem toda essa quantidade para poder suprir os exércitos, eles se baseavam em 3 formas de captação de recursos. Uma das formas é o que o próprio exército carregava com ele mesmo. Então, cada soldado carregava aproximadamente 1 semana de suprimentos para ele. E cada animal, cada mula, que era a base da logística romana, carregava de 3 a 4 semanas de recursos. Só que apesar disso, a água é um recurso que não dá para ser transportado em grande quantidade. Então o exército precisava constantemente se reabastecer em um rio ou alguma fonte de água, o que é até um fundamento da guerra, que é você estar sempre próximo a fontes de água. Então por isso que muitas vezes os exércitos caminhavam às margens dos rios, para estar sempre em constante suprimento de água, e também porque é uma defesa natural, porque é um lado a menos para se preocupar em sofrer ataques. Outra forma eram os recursos que eram adquiridos pelo caminho. Então isso tem 3 formas também. Que a primeira era coletando, que é uma coisa muito normal que isso acontecia nos exércitos, era uma atividade básica, que era quando um exército se instalava em um lugar, às vezes até 1/3 do exército saía para vasculhar a região, para caçar animais, colher frutas, coisas do tipo, e recolher água também. Outra forma, eram requisitados ou comprados dos vilarejos, de cidades que o exército passava, que às vezes era de uma forma mais amigável e outras eram de uma forma mais impositiva, vamos dizer assim. Ou então, se fossem em terras inimigas, eles eram forçados a ceder os recursos necessários. E a outra forma é o famoso saque, Então eles passavam, isso ficou mais frequente na Idade Média, mas era comum também na Antiguidade, de você ir saqueando todos os vilarejos e povoados que estiverem próximos ali do seu caminho, para conseguir colher seus recursos. E principalmente quem fazia isso eram os bárbaros, por conta do que eu vou falar mais pra frente. E a terceira forma, que é o ponto mais importante da discussão de hoje, que é também feito em 3 formas, são os recursos enviados para o exército no fronte. A primeira etapa desse processo era no plano estratégico mesmo, que era decidido até por conta da organização do império mesmo, que era separado por províncias, era onde era decidido qual recurso vinha de qual província. Isso incluía os aliados romanos também, que às vezes contribuíam para esse esforço de guerra. Então era a parte mais macroestratégica. A segunda etapa era a base operacional, que era um ponto crítico, que era a cabeça de ponte no território onde seria o teatro de operações ali. Então era onde recebia os recursos do plano estratégico, das províncias distantes. Lá era onde se organizava o envio e o abastecimento do exército no fronte. Então, eu não sei se deu para ouvir com essa merda dessa moto, mas eram geralmente cidades com uma certa infraestrutura já, e frequentemente em portos, principalmente marítimos, mas às vezes eram fluviais mesmo,
ficavam em grandes rios, que era mais fácil se abastecer por água do que por terra, até pela velocidade. Tanto que se fala, os rios e os mares eram as rodovias da antiguidade. Como eu falei, essas cidades eram escolhidas pela infraestrutura que já tinha, mas o principal que tinha que ter eram armazéns e celeiros para armazenar os alimentos suficiente para a campanha, né? Então, se por acaso não tivesse, ou não fosse tão grande, os soldados iam antes e construíam o necessário para possibilitar para a campanha que viria a seguir. A terceira etapa eram as bases táticas, que eram basicamente bases logísticas menores que iam se estabelecendo nos pontos em que o exército tinha montado seu acampamento e que deixou. Então, às vezes, na verdade, o exército chegava em uma localização, montava seu acampamento e, às vezes, se montava já junto com o exército a base logística. Mas conforme o exército avançava, eles não desmontavam esses acampamentos e deixavam lá para servir de apoio logístico. Então, se formavam, na verdade, depósitos de suprimentos menores e que, de acordo com o exército avançava, ia expandindo essa cadeia de depósitos de suprimento. Nessas bases logísticas ficava tanto os suprimentos que chegavam de longe, quanto o que foi coletado no caminho pelo exército, e também os equipamentos mais pesados, por exemplo, os equipamentos de cerco mais pesados. Então, assim, o que acontece? As linhas de suprimento, os comboios, não precisavam ser enormes e percorrer uma longa distância correndo riscos. Eles eram, na verdade, como? Menores, mais rápidos, e eles chegavam mais descansados até por percorrerem um menor tempo, e também tinham mais recursos para eles também, para conseguirem continuar a viagem. Então, era um fluxo constante de comboios que chegavam para o exército na linha de frente, em vez de chegar um por vez e demorando. E também tem um outro aspecto importante, que conforme o exército avançava, ele não deixava só essas bases de suprimento. Eles iam construindo as estradas no caminho. Geralmente se pensa que eles construíam depois de já terem conquistado os territórios, mas na verdade não. As estradas eram construídas para o próprio exército avançar mais rápido. Diferente dos outros exércitos que os romanos enfrentaram, como os tribais mesmo, da Gália, por exemplo, os romanos dependiam menos dos recursos coletados em campo, por conta do que já vinha, né? Então isso também era um efeito menor que o clima tinha nos exércitos. Que, por exemplo, até antes da Primeira Guerra, era um fator relevante que, assim, no inverno não se luta. Tanto que eles falavam que era as temporadas de campanha, né? Que você tem a primavera e o verão, basicamente, para se atacar o inimigo, para fazer guerra. Fora isso, você não tem como fazer, porque o exército não tem como se manter. Não tem como coletar nada em campo, até porque não tinha mais plantações também, para enviarem recursos para eles e etc. Então, o exército romano, isso era muito menor. Por quê? Porque eles tinham recursos com eles já. Então, além de diminuir isso, diminuía também as chances de eles serem observados ou descobertos pelos inimigos, ou de se esbarrarem com eles, porque isso era uma coisa muito comum de acontecer, e quando dois exércitos se posicionavam no terreno, conforme o tempo ia passando, vai se esgotando os recursos que tem mais próximos. Então, você tem que aumentar a área de busca, de coleta. Então, frequentemente isso acontecia de um grupo que está colhendo alguma coisa esbarrar com outro que está coletando ali próximo. Isso acabava dando a posição inimiga também, e essas escaramuças às vezes se escalonavam até para a própria batalha, ou então grandes emboscadas, que nunca é uma coisa muito boa para o exército que sofre. Nesse momento, antes da batalha, era assim, muito intenso, era uma briga uma caça de gato e rato, assim, sabe? Então, sempre um querendo conseguir mais vantagens que o outro e prejudicando o outro lado. E para isso eles faziam várias coisas, como por exemplo, queimar os campos, ou construir fortificações ou obstáculos para que o inimigo, ou para a batalha, ou para que ele não conseguisse coletar recursos, ou até, uma coisa que é comum também, eles envenenavam poços ou rios onde o inimigo poderia coletar água. Muitas batalhas foram decididas por conta disso. Tanto que o Júlio César mesmo ele falava que ele preferia vencer o inimigo pela fome do que pela espada, o que ele realmente fez em várias vezes. Uma das melhores formas de derrotar o inimigo é impedindo que ele se reabasteça e que ele receba suprimentos constantemente. Por isso toda a cadeia está em constante risco. Na primeira etapa, no nível estratégico, justamente por a maioria dos transportes serem feitos por navios, nos mares principalmente, a principal ameaça que eles sofriam eram de frotas inimigas, ou às vezes piratas e corsários também.
E os romanos aprenderam isso da pior forma possível, justamente na Primeira Guerra Púnica, quando eles tinham enviado um exército para a Sicília, só que uma frota cartaginesa cercou toda a ilha, impedindo que recursos fossem enviados e reforços também para esses romanos que ficaram isolados. Isso forçou com que os romanos perdessem o medo d'água e resolvessem começar a construir seus próprios navios, dando origem à Marinha Romana. Um alvo muito importante também eram as bases operacionais, né? As cidades que funcionavam como centro logístico, que era a base das cadeias logísticas que iam para os exércitos. Então, se você capturasse essas cidades, você ia praticamente cortar todo o acesso a suprimentos e a reabastecimento do exército invasor. E com isso, atrapalhar muito, assim, diminuir bastante a capacidade de combate desse exército. Por isso, muitas vezes se planejava capturar essas cidades, na intenção de dar um golpe decisivo no inimigo. Mas a maioria das vezes era muito arriscado e por isso que não tentavam. Mas de vez em quando eles conseguiam conquistar e geralmente, em consequência disso, se decidia uma guerra. Um ótimo exemplo disso, que é pelo lado romano, é na Segunda Guerra Púnica, o Cipião conseguiu virar o jogo na Espanha, depois que ele conseguiu conquistar a cidade de Nova Cartago, e com isso ele capturou muitos recursos que iriam para os cartagineses, né, que colapsou o esforço de guerra deles. Mas como geralmente era muito arriscado, eles preferiam atacar o elo mais fraco da cadeia, que eram as bases táticas. Na verdade, os comboios que iam nessas bases táticas eram geralmente bem mais lentos com o exército, menos protegidos e, em suma, alvos fáceis. Então, dependendo até do tamanho dos comboios, pequenos grupos podiam causar um estrago e até atingir os objetivos que eles queriam, que era geralmente o que acontecia por conta que o exército romano era, às vezes, muito superior até em números, e as táticas que, principalmente as tribos celtas e às vezes as germânicas também, tinham que empregar o que a gente chama de guerra não convencional, né? Que seriam as guerrilhas. Justamente para combater isso que os depósitos de suprimentos eram basicamente fortes e tinham os seus soldados ali para também contribuir nessa proteção e para manter a linha. Caramba! E eles eram posicionados estrategicamente, principalmente em gargalos, por exemplo, baseados na geografia local. Então, eram pontos estrategicamente posicionados para conseguir um controle maior dessas linhas de suprimento. Mas é muito chato ter que lidar com esses ataques aos comboios e os romanos frequentemente tentavam lidar com isso de outras formas. Eles tentavam por 3 formas principalmente, que eram conversando com os povos locais e tentando achar saídas pacíficas, ou então pagando para poder, um pedágio, vamos dizer assim, né, para poder transitar, ou então pacificar na força. Então, várias vezes os romanos eles esperavam pacificar uma região direitinho antes de poder avançar mais, porque um ataque na retaguarda vai minando bastante também. Porque também esses ataques conseguem atrapalhar muito, não só pela questão logística de cortar os suprimentos e esse tipo de coisa, mas como ele pode forçar com que soldados tenham que ser enviados da frente de batalha para ajudar a proteger esses comboios. Então, pode facilitar para o exército que está defendendo diminuir a força que está atacando. Tem vários povos que a gente pode dar exemplos de serem efetivos na questão logística e outros que não são efetivos. Então, se vocês quiserem saber mais casos desses, comenta aqui embaixo que eu posso falar alguns. Mas só para comparação, principalmente os exércitos tribais que frequentemente os romanos tinham que combater, então os celtas e os germânicos principalmente, até pelo caráter não profissional, tribal deles, não tinham o mesmo preparo, nem de longe, que os romanos tinham. Então, muitas vezes eles eram afetados pelas condições climáticas. Algumas vezes, eles levavam até as próprias famílias. Então, além de terem mais boca para alimentar, eles carregavam mais peso e ficavam mais lentos. Até por conta dos carros de boi que eles usavam, que eram um meio bem lento. E eles ainda levavam menos suprimentos que os romanos. Então eles se baseavam muito na coleta local, o que eles podiam recolher, e até o que eu comentei no começo, por isso que eles saqueavam muitas vezes os vilarejos e as cidades pequenas que eles passassem pelo caminho. Não era nem por questão de serem bárbaros e quererem acabar com tudo, era porque eles precisavam daqueles recursos, eles estavam desesperados por alimentos e coisas do tipo. Além também, talvez tenha uma questão de guerra psicológica.
Com isso, eu acho que ficou evidente a superioridade logística dos romanos e que evidencia a doutrina de organização e preparo que eles tinham, né, que possibilitaram eles conquistar a maior parte do mundo ocidental da época e que deu origem ao mundo que a gente conhece hoje, que enfrentou inimigos dos mais variados tipos e nos mais variados terrenos e ambientes. Esse é o primeiro vídeo de uma série que vem aí, que a gente vai analisar os vários pontos que fizeram as legiões romanas serem a máquina de guerra mais avançada da sua época, da antiguidade. Então, se você não quiser perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo desses, se alista nessa legião aqui, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e deixa o like para ajudar. Senão eu vou te mandar para os jogos gladiatoriais, hein? E se tiver alguma coisa para falar, também para acrescentar, para sugerir, deixa nos comentários que ajuda bastante também. E envia esse vídeo para os seus amigos ou pessoas que você acha que gostam desse tipo de assunto, que já vai ajudar muito também. Te videre, vale!